Graça e paz. Eu sou o pastor Valdeci de Jesus e esse é mais um vídeo Palavras de Vida e Luz. Eu quero compartilhar com você mais uma palavra das Escrituras Sagradas, palavra de Deus. Na Epístola de Tiago, capítulo 4, versículo 17. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e o não faz, comete pecado. Meu querido e amado irmão, irmã que neste momento está assistindo esse vídeo, com muito temor a Deus e simplicidade e humildade, é bem certo que eu suspeito de dar testemunho de mim mesmo, mas sobretudo nós compartilhamos e partilhamos simplicidade e humildade. É bem certo, sempre ressaltando que precisamos a cada dia melhorarmos mais, porque perfeito somente Deus. Como seres humanos nós somos por demais limitados e somos falhos por natureza. Mas Deus, pela sua bondade, amor e misericórdia, enviou seu Filho Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E com isso nós temos alguns estágios na nossa vida dado por Deus para que nós venhamos nos aperfeiçoar diante da presença de Deus, na sua graça que tem nos trazido para a sua maravilhosa luz. E quando nós lemos esse versículo 17 do capítulo 4 da Epístola de Tiago, que diz que aquele que sabe fazer o bem e não o faz, comete pecado. Quando se fala de pecado, logo, na primeira instância, todos nós como seres humanos, a gente já pensa logo em erros cometidos. Porque pecado é na pessoa transgredir a lei de Deus. A pessoa faltar com temor a Deus. Só que Deus usa Tiago aqui, que nos leva a nos interessar em saber detalhes sobre essa questão de aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso significa dizer que em muitos casos, em muitas situações, nós somos omissos. De fatos ocorridos, você às vezes se torna omisso ou omissa. Ou seja, coisas que você sabe que pode fazer, mas não faz. Coisas que vão beneficiar outrem, que vai cooperar para o bem-estar do teu próximo, e muitas das vezes você se omite. Há uma omissão no sentido de atitude, você prover algo, ou até mesmo uma palavra para essa pessoa. E o que acontece quando nós deixamos de fazer o que nós sabemos que devemos fazer? Ou seja, todos que têm o conhecimento da palavra de Deus sabem que precisa ajudar o próximo, sabem que precisa viver em comunhão com o próximo, precisa promover o bem-estar das pessoas. E muitas das vezes isso não é feito. E pensa-se logo, ou seja, para um desencargo de consciência, e isso questão voluntária de cada pessoa, se pensa, não, mas se eu não fizer, tem outra pessoa que faz. Não. Você está no momento. Você é a pessoa que está naquele exato momento. Então é você que precisa cometer o bem, que precisa praticar o bem, fazer o bem, exercitar a fé, sendo voluntário em ajudar pessoas com uma palavra, com uma orientação, um conselho, entre todas as áreas de ajuda, quem sabe até numa ajuda financeira, enfim. Isso vai depender da situação em que você vai vivenciar naquele momento ou tem vivenciado já. Então é muito importante esse versículo, ele nos mostra o perigo que em sermos omissos, em fazermos aquilo que sabemos fazer, mas nos omitimos. Nós não praticamos muitas das vezes. Nós não estendemos as mãos para ajudar o nosso próximo, o nosso semelhante, e faz-se necessário. Porque quando se fala de erros e pecado, se pensa logo em fornicação, adultério, roubos, homicídios, bebedices, tudo isso que realmente caracteriza o pecado, o erro. Mas ser omisso em praticar o bem
quando se deve fazer e não se faz, também é pecado gravíssimo e que também pode levar a pessoa para o abismo eterno. Mas o Espírito de Deus, ele a cada dia ele tem suscitado em nós o desejo de examinar as Escrituras, porque o próprio Jesus Cristo ele deixou bem claro: erreis por não examinar as Escrituras. Examine as Escrituras, porque cuidai e achar nela a vida eterna. Então nós precisamos a cada dia estarmos examinando as Escrituras. Quem sabe você que está me ouvindo, me assistindo, já leu a Bíblia 5 vezes, 10 vezes. Existem pessoas que já leu a Bíblia cerca de 30, 40 vezes. Bom, ótimo demais. Isso é excelente. Tem pessoas que têm versículos de cor, que fala inúmeros versículos, de Gênesis a Apocalipse. Pessoas que conhecem toda a geografia, que conhecem a história bíblica, que conhecem a arqueologia bíblica, que conhecem a geografia bíblica, enfim, a hermenêutica, conhece tudo da Bíblia, para a glória de Deus. Isso é bom, ótimo, maravilha de Deus. Mas o que Jesus quer de cada um de nós, independente do vasto conhecimento que possamos ter, ou almejamos ter, ou estamos galgando para ter, para absorver, para adquirirmos um conhecimento que vai verdadeiramente nos levar até em diversos lugares, vai fazer com que venhamos ter inúmeras pessoas nos assistindo, ouvindo dos nossos lábios, da nossa boca, a genuína palavra de Deus. Mas o mais importante do saber é conhecer a verdade, é viver a verdade, é praticar a verdade, é não sermos omissos à verdade que tanto conhecemos, que tanto proferimos saber, conhecer, ensinar, lecionamos, pregamos, falamos, orientamos, instruímos, até que Jesus volte. Mas o que Deus quer, sobretudo, de cada um de nós também, é que não sejamos omissos nos momentos oportunos, nos momentos em que Deus quer se utilizar de você para proferir uma palavra de conserto. Quantas situações estão acontecendo no meio evangélico, em nosso meio, em que muitas das vezes você olha e deixa passar como se fosse despercebido daquela situação. E em todas essas vezes, o Espírito de Deus sempre lhe dá uma palavra que ela pode desencadear a queda de tabus, de dogmas e desfazer a armadilha de Satanás através de uma situação que esteja acontecendo e tomando estrutura. E muitas das vezes, dentro da igreja, dentro da sua casa, no seu próprio lar, no seu ministério, no seu casamento, na sua família. Então, faça o bem oportuno, no momento oportuno. Não deixe de praticar o bem, que tanto você e eu, nós conhecemos, que é acerca da palavra de Deus. Não hesite em pregar, em falar a verdade, porque em todas as situações, Deus está contigo. E Deus estando contigo, Ele garante. Não sejamos omissos, mas sejamos verdadeiramente aqueles que proferem a verdade e que pratiquem a verdade. E que nos momentos oportunos sempre toma posse da oportunidade para poder proferir aquilo que Deus confiou nos teus lábios, no teu coração, que é a sua genuína palavra, a verdade. Deus continue nos abençoando, que Deus continue encontrando espaço no meu, no teu, no nosso coração, para que possamos ser melhores, sermos melhores hoje do que ontem e sermos melhor amanhã do que hoje, para que o nome do Senhor seja glorificado e que possamos praticar o bem em todo o tempo, porque uma vez sendo omissos em praticar o bem, conhecendo a verdade, nós pecamos também. E não é um pecado diferente dos que praticam aquilo que eu já falei aqui no início,
adultérios, traições, porfia, mentiras, chocarrices, fornicações. Não. Iguala-se, porque pecado é pecado, até a omissão. Que Deus continue encontrando espaço no nosso coração. Deus seja contigo, graça e paz, saúde para você e família e sucesso em nome de Jesus. Fique em paz e até o próximo vídeo.